A gente vai para a nossa próxima pauta. Aliás, é uma pauta sobre a qual todo mundo queria falar aqui. Um bastidor antes do programa, todo mundo estava... A gente vai falar do Aécio Neves e essa do Aécio. Nossa, todo mundo quer falar desse assunto, então vou trazê-lo e aí as crianças vão poder brincar. Olha só, o deputado federal Aécio Neves voltou a ser garoto propaganda do PSDB, depois de ser inocentado das acusações de corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. O parlamentar, que já foi senador, governador de Minas Gerais e candidato à presidência, estrela uma das atuais campanhas da sigla, que tem como meta reforçar que a polarização não faz bem ao Brasil e que há vida inteligente entre os extremos. Dá uma olhada. O Brasil não pode viver eternamente refém dessa polarização perversa entre os dois extremos, que só interessa a eles próprios e que tanto mal vem causando ao país. Existe vida inteligente entre os extremos. Aécio Neves retomou o protagonismo no PSDB após articular a eleição da nova direção nacional, que agora está sob o comando do seu aliado, Marconi Perillo, e também por defender de forma enfática uma postura partidária de oposição ao governo federal. Vocês vão tirar para o ímpar aí? Quem começa? Vocês estão animados? Olha, segura para Deise. Veio todo mundo aqui com o seu cavalheirismo apontando para Deise. Tá contigo então. Olha, eu vou deixar a minha vontade de fazer piada de lado. Vamos tentar fazer uma análise mais séria. Vou deixar para os guris, então. Acho que o alívio cômico já foi o vídeo, hein, Deise? Porque então... já tem um tom ali um pouco, né, de sarcasmo, né? Uma coisa meio anacrônica, talvez? Pode ser. Eu acho que é impressionante a gente olhar esse tipo de coisa e pensar naquele PSDB do Fernando Henrique Cardoso, né? Que era um partido forte, fez Fernando Henrique Cardoso ir para o segundo mandato, tudo bem ali, emenda da reeleição, não vamos entrar nesse assunto, né? Mas era um partido forte e se a gente for lembrar, toda vez que a gente fala de polarização política, a gente sempre retoma o ponto de como a política mudou de um debate partidário entre PSDB e PT e veio para esse personalismo político que a gente conhece hoje. Então, realmente, falar em PSDB na política brasileira foi... até algum tempo atrás, falar num partido forte, num partido com bases, num partido que fazia prefeitos, vereadores, governadores. Era impossível tu tratar, a gente jamais estaria numa mesa política de debate sem falar no PSDB. E é muito curioso como a história vai mudando, né? E como a má administração do partido muda, porque hoje a gente fala em PSDB e a gente riu aqui, né? Para nós acaba sendo quase que uma piada, né? O Aécio Neves, a gente tem que lembrar que ele foi governador. E ele perdeu uma disputa presidencial por muito pouco. Então, ele foi por muitos anos um personagem político a ser considerado para a presidência do país. E hoje ele beira aí o irrisório e a gente fala, inclusive, na extinção do PSDB. É lamentável. Um partido que teve tanta força, que teve tantas proposições, tantos prefeitos e governadores notórios. Eu imagino o que essas personalidades, que muitas não estão mais entre nós, mas o que essas personalidades falariam? Péssima condução do PSDB, péssima. É lamentável ver um partido se minguar e, ao contrário do que o Aécio Neves falou ali na propaganda, um partido inteligente, com raciocínio, não é mais. O partido se perdeu em picuinhas e aí vai para a extinção. Será que essa eleição pode ser uma luz no fim do túnel, Acácio? Será que pode vir daí um respiro para o PSDB, o eleitor optar pelo centro e aí o PSDB consiga voltar a ter, não talvez esse protagonismo que já teve, porque aí acho que já sonhar. É irreal, né? Aí é sonhar. Mas algum protagonismo, será que ainda é possível resgatar, Cássio? Essa postura e o fato do Aécio figurar como grande estrela do partido mostra que, nesse momento, essa possibilidade não existe. Até porque, se nós lembrarmos, os dois últimos grandes centros políticos geridos pelo PSDB foram o governo do estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. E Aécio Neves, dentro da sua política de projeção no PSDB, sempre viu como barreira o PSDB de São Paulo. Então eu acho que essa participação dele, essa figuração dele nessa propaganda nos demonstra que em 2024 talvez não haja tempo para essa reconstrução e, mais do que isso, demonstra que o PSDB de São Paulo, que sempre foi a vanguarda do partido e sempre foi a bússola do partido, ainda não encontrou forças para se reestruturar. Repito,
Eu acho que, se possível, um processo de reconstrução do PSDB passa por São Paulo, mas muito mais em 2026 do que em 2024. O partido, nesse momento, não sabe se apoia Ricardo Nunes ou Tabata Amaral. Há uma tendência pelo Ricardo Nunes, mas ainda há muita rejeição internamente. Então, se não é possível decidir quem será o apoiado, quiçá decidir se há possibilidade de lançar um candidato. E com Aécio Neves retomando as rédeas, Diego, o que dá para esperar do PSDB? Como a Cássio falou, né? O partido está aí sem saber para que lado vai. Agora, pelo menos, parece que tem ali um capitão, né? Um líder. O Aécio está retomando esse protagonismo dele, tem esse histórico de ter sido quase eleito presidente da República. Para que lado será que ele vai levar o PSDB, hein, Diego? Ô, Brown, você perguntou para o Cássio aqui, e aí eu vou ter que tomar esse momento piadinha, né? Se por acaso as eleições são a luz no fim do túnel do PSDB, eu acho que são sim, mas daqueles casos que a luz no fim do túnel é o farol no trem, né? Olha, eu juro que quando eu vi essa propaganda, eu não tinha visto ainda, eu vi agora. Se eu tivesse visto isso em casa, não no contexto aqui de uma matéria que a gente está dando, eu pensaria que é um vídeo resgatado de 2014. Até a logo do PSDB, eu estava comentando com a Cássio Miranda aqui, é a logo antiga. Então, de fato, existe a intenção do Aécio Neves de retomar esse protagonismo, retomar as rédeas do partido, o que escancara o problema, que não é só do PSDB, mas eu acho que atinge com um pouco mais de força o PSDB, porque, como foi dito aqui, o PSDB foi um dos grandes protagonistas do processo eleitoral, do processo democrático dos anos 90, dos anos 2000, enfim. Mas é a falta de construção de novas lideranças dentro de um partido. Você tem até esforços, enfim, que são louváveis em algumas siglas, mas como a Deise colocou aqui, como essas picuinhas internas tornam as entidades que são a base da democracia brasileira instituições que são tão apequenadas por conta disso. Aqui, quando a gente fala de PSDB, infelizmente, e eu digo infelizmente com dor no coração, porque de fato o PSDB foi celeiro de grandes políticos, dos quais eu tenho muita admiração, Franco Montoro, FHC, Mário Covas, enfim, tantos outros nomes que ajudaram a construir a democracia que nós somos hoje. Não somos ainda uma democracia plena, desenvolvida como outros países, mas somos uma democracia que sobe morro acima. Temos melhorado nesse ponto nos últimos anos, enfim. Então, é muito triste ver que o partido passa hoje por essa crise de novas lideranças, por essa crise de identidade. Nós sempre falamos aqui, hoje um militante do PSDB, ele não sabe se ele é pró-privatização, se ele é pró um Estado maior, se ele é a favor de liberação de drogas, se ele é a favor ou contra aborto, enfim. O partido passa por diversas crises e eu acho que enquanto esses pequenos problemas da porta para dentro não forem resolvidos, dificilmente o PSDB vai retomar qualquer protagonismo dentro do processo democrático. Pois é, e a escolha que foi feita, né, Paulo, é pela oposição ao governo Lula. Pelo menos é esse o posicionamento de momento, né? Como a gente está falando aqui, o partido ainda está desfigurado, procurando uma nova identidade, mas está resolvido a fazer oposição ao governo Lula. Você acha que esse pode ser o caminho para o PSDB? Bem, esse foi o caminho que o Aécio escolheu, né? Quero fazer alguns comentários, assim, que, piadas à parte, essa é uma conta política que o partido está pagando, porque Aécio, ao longo dos últimos tempos, apesar de ter tido fora dos holofotes, estava extremamente ativo em Brasília, atuando, inclusive, pela reorganização do partido. Vamos lembrar, partido esse que passou por algumas brigas homéricas nesses últimos tempos, justamente pelo vácuo de poder que ocorreu em função das derrotas dos últimos anos, da saída de alguns quadros enormes do partido, como o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, com o derretimento do PSDB em São Paulo, que sempre foi a máquina central do PSDB do país. Agora, isso coloca o PSDB contra a própria realidade do PSDB. Vamos lembrar, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que é uma das principais lideranças que tem se colocado aí como nomes do PSDB ao longo dos últimos tempos. Está praticamente de saída e vamos lembrar, muito difícil ser oposição ao governo federal em Pernambuco, onde o governo Lula é muitíssimo bem avaliado, que tem uma oposição do PSB muito forte, que está muito ligada ao governo também. Marca esse processo dos excessos da Lava Jato, que se colocaram ao longo dos últimos anos. O arquivamento da ação do Aécio é mais um elemento
que marca esses excessos, que marca inclusive um conjunto de crimes praticados por algumas pessoas ali dentro da Lava Jato. Vamos lembrar que o Marconi, ele foi uma vitória do próprio Aécio. O que estava sendo negociado ali era, num certo sentido, Aécio assumir a presidência, e nesse lugar ele preferiu não assumir a presidência, jogou politicamente para colocar seu aliado naquele lugar e afasta alguns nomes que, na verdade, estão sendo muito bem avaliados dentro do partido, como, por exemplo, vou citar aqui da vereadora Ava Santiago, que está aí muito bem avaliada para ser candidata à prefeitura de Goiânia e que não tem essa postura beligerante frente ao governo federal. Vamos lembrar, Aécio fez 85 mil votos, que não é pouco voto, em 2022. Ainda que tenha diminuído aí 21 mil votos, frente aos um pouco mais de 106, o que vem sendo dito em Minas Gerais é que ele mantém, de uma certa forma, sua força política e vai utilizar do arquivamento da ação que ocorreu agora no STF para reconstruir a sua narrativa política, colocando como meta aí talvez Senado. Algumas pessoas falam de governo do Estado, mas uma coisa que fica, apesar das piadas, apesar de todo o capricho na maquiagem que fizeram no Aécio, o grande recado para o mundo político, ao se colocar a cara do Aécio nesta propaganda, é que hoje quem manda no partido é Aécio Neves.